E aí, você acha que o amor tá difícil, que as relações não engatam, que ninguém quer nada com nada? Será que é isso mesmo? Ou a gente está se boicotando sem perceber? Se você quer prestar atenção no que você está fazendo de errado, nos seus auto-boicotes e parar de reclamar do outro, começar a se implicar com as suas crenças e as suas atitudes, essa entrevista é para você. É com muita alegria e muita honra que eu trago de volta ao canal doutora Elizabeth Zamerru, psiquiatra, psicoterapeuta, especialista em codependência e dependência emocional. Tem um curso maravilhoso sobre como curar a nossa criança ferida. Muito, muito obrigada por estar de volta aqui comigo ao canal, doutora Elizabeth. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui e agradeço também a audiência, né? Você que está nos assistindo hoje. Inclusive, se você quer mergulhar na autorresponsabilidade, que é o grande lema desse canal, já ativa as notificações, clica no sininho, se inscreve aqui, porque toda semana tem entrevistas incríveis como essa, conteúdos provocadores, insights, para a gente poder se transformar e trilhar essa jornada rumo a amores possíveis. Eu sempre faço muito essa chamada de atenção aqui para os soltos e para as soltas, que é muito fácil reclamar do outro e da falta de responsabilidade afetiva e dos tempos líquidos e do aplicativo. E, na verdade, eu acho que o grande exercício é a gente se implicar nas nossas mudanças. E a gente não percebe. Quais você acha que são os principais auto-boicotes que a gente faz na vida amorosa? Carol, essa pergunta é muito difícil, porque são tantas as formas de auto-boicote, eu acho que, porque a criatividade humana não tem fim, né? Não tem limite, não é? Então, desde escolha de parceiro, desde decisão sobre ter ou não ter um relacionamento, eu não quero mais, pode ser um grande boicote, ou eu quero o primeiro que aparece, modo de dizer. Tem muitas maneiras, né? Mas eu estava vendo umas pesquisas de uma doutora, ela é PhD, o nome dela é Raquel Pio, não sei se você a conhece, Não, e ela fez pesquisas a respeito da autossabotagem nos relacionamentos afetivos, e ela fez basicamente 2 pesquisas, assim, com muitas pessoas, muito bom o trabalho dela, e essas pesquisas trouxeram alguns dados que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? Assim, um deles, uma das pesquisas mostrou que uma das maneiras de boicotar que são mais frequentes é repetir os mesmos padrões de escolha de parceiros e repetir os mesmos padrões de comportamento a cada relacionamento. Então, a pessoa vai para o outro relacionamento e faz a mesma coisa, vai para o outro, faz a mesma coisa, e acaba repetindo as histórias. Então, essa é uma maneira importante de autossabotagem na vida afetiva. Eu até estava lendo uma tendência, e vai ter um vídeo no canal sobre isso, que eles chamam de déjà vuing, que é essa sensação de déjà vu na vida amorosa, e a gente reclama que a vida amorosa não muda, mas tinha esse dado interessante que é isso, as pessoas elas vão para os mesmos lugares, a gente segue o mesmo script. Então, você que está assistindo a gente, pensa se você não sugere os mesmos restaurantes para o primeiro date, se você não puxa os mesmos papos, se você não quer agradar da mesma forma. Então, a gente fica usando fórmulas que a gente acha que funcionam. Ah, não, mas é porque eu gosto assim. Sem estar ali, né, com aquela pessoa, aberta ao acaso. Ou, ah, não, eu só gosto de gente que mora em tal bairro, que tem esse tipo de profissão. É claro que, assim, tem um lugar do gosto. A gente não está falando que você sair com qualquer pessoa. Mas o quanto será que esse script e esse tipo de pessoa não serve para a gente se manter em relações que não vão para frente, né? Então, assim, essa é uma questão muito importante, que as pessoas não percebem que fazem as mesmas coisas. Sabe, as pessoas pensam muitas vezes assim, eu sou assim, eu penso assim. Gente, calma, né? A gente é muito mais, né? A gente pode mudar comportamentos, a gente pode mudar visão de vida, a gente pode fazer tantas mudanças, então por que não experimentar novas coisas? Acho que essa é uma questão importante, até observar se aquele padrão não está facilitando parceiros que são abusivos, parceiros que são, né, pessoas tóxicas, né? De algum modo, rever essa questão, né?
E o segundo estudo dela foi feito com muitas pessoas também, e idades diferentes, e classes sociais diferentes, sexos diferentes, e ela trouxe o seguinte: 4 elementos que são na relação afetiva, que são os mais importantes para boicotar, para sabotar uma relação, que são o criticismo, a defensividade, então aquela pessoa que é muito defensiva, tudo ela já se defende, o desprezo e o stonewalling, que é o muro de pedra, a pessoa que faz que se recusa, né, a se comunicar e a cooperar para resolver alguma situação. Esses são os 4 tipos que ela encontrou que são mais importantes nos relacionamentos que já estão acontecendo. O que você acha? Me fala a tua percepção. Então, queria falar sobre cada um deles, né? O criticismo, Isso, você acha que a gente se boicota tanto na autocrítica quanto Sim. no excesso de crítica do outro? Porque eu vejo assim, quanto mais tempo a gente está solteiro, parece que mais a gente quer acertar, mais a gente se critica, a gente cria um ideal de eu inatingível, e aí você não está presente, né? Porque você está ali no date, mas tem aqui o seu superego te criticando o tempo inteiro. E eu sinto que às vezes a gente tem até a ver com uma coisa de controle, né? Que eu tenho estudado muito, assim, para ter uma sensação de controle sobre a relação, eu me critico. Porque se a culpa for minha, eu posso fazer algo para reparar. Ao invés de ser só assim, não rolou. Eu acho que eu até já contei aqui no canal uma história que uma vez eu conheci um cara no carnaval e achei ele super descolado, incrível, era um gringo que morava aqui em São Paulo, eu morava no Rio, eu vim trabalhar em São Paulo, a gente combinou de jantar, eu sugeri um restaurante. E aí eu achei, no meio do jantar, que ele achou o restaurante pouco alternativo, porque ele era muito moderno, descolado. E ele nunca mais me chamou para sair, eu acho que eu até mandei mensagem, também não rolou. E eu fiquei muito tempo assim, mas precisava ter sugerido esse restaurante? Ah, mas será que não era cafona? Como se o restaurante, imagina, tivesse sido a justa causa. Então, quanto que esse excesso de autocrítica também não esconde um controle? Porque às vezes, né, não é sobre a gente. Concordo com você. E é importante perceber, quando você fala assim que da autocrítica, que ela foi aprendida, né? Ela foi aprendida na infância. É de lá que vem essa autocrítica severa e que a gente pode mudar isso. Se você realmente... Porque é outro personagem dentro da gente que está funcionando. É um programa que está funcionando. E você pode, né, novamente, quando a gente fala bastante aqui de adulto saudável, né, você pode voltar para o teu adulto e ter bom senso. Peraí, não, vamos lá, né? Que é a reflexão que você acabou de fazer. Depois de tudo isso, primeiro você entrou na autocrítica e depois você fez essa reflexão. Peraí, isso não é uma justa causa. O restaurante, ué, como assim? E acho que a crítica do outro, agora que você falou da criança, né? Eu penso o quanto, quando a gente está nesse modo criança ferida e a gente se sente insuficiente, a gente tem autoestima baixa, a gente tende a criticar a pessoa que gosta da gente. Porque, afinal, como a gente se acha pouca porcaria, então, se essa pessoa está interessada, ela não deve ser tão boa assim. E daí a gente volta para aquele modo do quem eu quero não me quer, quem me quer eu não quero. Como Sim. entender? E esse é um outro boicote, é outra maneira de boicotar. Você trouxe à tona agora, outro modo de boicotar. Quer dizer, achar que aquela pessoa que gosta de mim tem algum problema ou é insossa, não é? E para trabalhar isso, a gente tem que trabalhar o jeito como a gente se olha, né? Porque eu vejo que às vezes as pessoas ficam reativas, assim, mas então eu tenho que topar qualquer coisa? Não. Eu sou a maior defensora do... A gente não é obrigada a gostar de quem gosta da gente, mas vamos prestar atenção no padrão? Se toda vez que alguém se interessa por você, você no começo estava interessado e de repente você começa a olhar muitas coisas, né? Esse nível da listinha das críticas sobe, talvez isso tenha a ver com a nossa autoestima. Não é topar sair com qualquer um, mas é pensar como eu posso me olhar diferente, né? E essa questão do criticismo, voltando para ela, acaba também revelando uma falta de merecimento, um olhar sobre si mesma, né, de falta de merecimento. Então, porque no fundo tem a questão da autoestima, né? A autoestima está baixa. Por isso esse superego, como você colocou, está tão operante, né? E a autoestima está baixa. Então, é preciso dar uma olhada nesse aspecto, porque se tem algo que pode sabotar uma relação, é a ideia de não merecimento. E uma outra coisa da crítica que eu penso
a gente está perdendo a mão em ranquear as coisas que incomodam. Parece que o fato do cara ouvir sertanejo, de repente, vira tão grave quanto o fato dele tratar mal seus irmãos. Assim, a gente está desnivelando, assim, se não é como eu esperava, que de novo volta para o controle, né? Ah, mas eu esperava que ele tivesse me chamado para sair fim de semana. Quem só chama terça-feira, então não tá afim, pronto, não quero. Ou se houve sertanejo, pronto, não quero. Já teve um menino que escreveu no Soltos que parou de sair com a menina porque ela tinha o pé muito áspero. Então, assim, Ai, que nossa. excesso de crítica é essa? Como é que a gente entende o que é Mas essencial aí, e que coisas a gente está sendo chato, né? então, e aí está entrando o quê? Um perfeccionismo. Então, um crítico, assim, esse modo crítico muito severo, ele está levando essa pessoa ao perfeccionismo. E perfeccionismo num relacionamento é outro grande sabotador. O segundo foi defensividade. Né? Assim, uma pessoa que se coloca muito armada, ela se defende muito fácil, é uma pessoa que tem muita dificuldade de deixar fluir a relação. A relação, ela não consegue resolver com facilidade, está sempre se sentindo em risco, ameaçada, entrando nesse modo de arma, e ela vai usar, claro, a arma favorita dela. Pode ser o sarcasmo, pode ser, vamos dizer, crítica, inclusive, pode ser várias maneiras, insulto ou brigar, várias coisas que começam a deteriorar a relação. E não sei se estaria na defensividade, mas te ouvindo falar, eu pensei também que a defensividade, ela passa quase que por um lugar também de você jogar no campo de defesa e na retranca. Então, eu vejo que principalmente as mulheres, têm medo de parecer emocionadas, né? Agora as pessoas estão usando esse termo do emocionado como se fosse pejorativo. Então, eu fico aqui defendida, se a pessoa quiser, ela me procure. Se a pessoa quiser, ela que me mande mensagem. Se a pessoa quiser, ela que proponha o programa no fim de semana. E aí eu fico angustiada, brava porque a pessoa não mandou, e eu não fui lá, eu não me coloquei ativamente no campo da paquera e falei, vamos jantar? Eu posso quarta-feira ou sexta, você pode? A defensividade, às vezes, também tem esse lugar, né? Tem esse lugar, e eu diria que esse é um estilo mais evitativo. Algumas pessoas têm um estilo mais evitativo de relacionamento. É um apego evitante, eu não sei se você já falou disso aqui, né? Então, mas pessoas que têm esse apego evitante, elas usam quase qualquer possibilidade para ficar na defesa. E aí elas não se colocam, como você falou, mas aí também não acontece a relação. E um outro ponto que eu fiquei pensando agora, que também tem a ver com a defesa, é a gente querer justificar as diferenças, ao invés de bancar as diferenças. Que acho que isso também é um super boicote, porque eu sinto que assim, a gente quer tanto agradar, e ainda tem a ideia de Platão, que são duas metades que vão se juntar, tal da história da tampa da panela. A gente parece que vai criando a conexão com esse par amoroso no começo da relação pelas afinidades. E acho que assim, é maravilhoso ter afinidade, mas é um super alto boicote você ter medo que qualquer diferença seja um match por justa causa. Então, você já se defende de por que você não gosta de acordar cedo para correr e a pessoa gosta. Ao invés de só falar, olha, eu não gosto, mas pode ir, a gente se encontra às 11 da manhã e toma um café da manhã gostoso no sábado. Parece que a gente fica querendo se defender por ser quem é, justificar quem a gente é por ser diferente. Você acha que isso pode ser um boicote gigante? Acho que pode. E você falou uma palavra-chave que é medo. Se a gente for falar de autossabotagem, a gente não pode deixar de falar do medo, porque o medo é o principal motivo que está por trás de todos esses comportamentos que a gente falou, que ela falou aqui 4, mas tem outros, né? É o medo. O medo está na base, em geral, dessa história, porque as pessoas ou porque pensam que não merecem, ou porque elas realmente pensam que pode acabar mal e eu vou sofrer de novo, mas tem um medo muito importante que provavelmente não foi trabalhado e as pessoas ficam atuando a partir dele sem ter clareza. Como trabalhar o medo para parar de se boicotar? Especialmente a pessoa que é evitante, ela também muitas vezes pensa que ela quer uma relação, né? Ela tem esse estilo, mas ela
está tentando realmente não ter. Né? O movimento dela é mais para não ter uma relação do que para ter. E ela não percebe. Ela, às vezes, na consciência, ela pensa que quer. Né? Então, assim, é autoconhecimento. É importante que as pessoas realmente tenham essa coragem de olhar para dentro. Peraí, como eu sou? Como eu funciono? A partir, você vê, agora nós estamos com tantos vídeos maravilhosos na internet, você nesse canal maravilhoso, trazendo tanto conhecimento, então as pessoas, na medida em que vão escutando, elas vão olhando para si mesmas, é uma grande oportunidade. Antigamente a gente só tinha a terapia ou livros, agora a gente tem aí essas oportunidades também para autoconhecimento, né? Ou um grupo de mútua ajuda. Então, é importante que as pessoas que percebam que a vida afetiva começa para, tem alguma coisa que está sabotando, que busquem ajuda de algum tipo, como o seu canal, ou o meu, etc., para começar a se olhar. Então, quando a gente fala, isso funciona como espelho para as pessoas. Então, elas vão poder pensar, puxa, isso também aconteceu comigo, tá vendo? Eu acho que eu fiz isso, acho que eu estava com medo naquela situação. Então, autoconhecimento é a base para que as pessoas possam pensar em mudanças. Mas se não tem autoconhecimento, não tem como caminhar para algo novo, né? O desprezo tem um lugar do tipo, ai, quer saber? É melhor eu já ir embora, não vou ser feita de trouxa. Porque acho que quando a gente pensa desprezo, às vezes a gente pensa só nessas pessoas meio coração de pedra. Mas eu vejo que talvez o desprezo que a gente faça, sem perceber, é esse do tipo, não vou me contentar com essa migalha. Mas às vezes não é migalha. A gente que está sendo ansiosa e tendo expectativa demais. Será que a gente está usando o desprezo porque, na verdade, a gente está se boicotando através da ansiedade e da expectativa? Pode ser, não é? Desprezo também pode ter um outro sentido dentro da relação, que é se a pessoa não faz o que eu quero, desprezo. Não é? Se essa pessoa não corresponde como você falou de expectativa, se a pessoa não corresponde à expectativa que eu tenho dela, né, a idealização que foi criada, desprezo. Então, assim, muitas pessoas usam desse jogo, é um jogo, né? Acaba sendo um jogo na relação de manipulação para que o outro faça ou atue de uma maneira que ela quer. Então, assim, se ele se sentir desprezado, ele vai tentar me agradar, vai tentar fazer o que eu quero para me reconquistar, por exemplo. É uma outra coisa, né? E daí a gente foge do diálogo, né? Que eu acho que isso até vai levar para o quarto ponto, que é o stonewalling. Explica para os soltos o que é stonewalling para quem não conhece esse termo. Então, essa pessoa que, como eu disse anteriormente, que se recusa a se comunicar, né? Existe uma situação mais difícil, existe um estresse ali, essa pessoa entra num modo de silêncio, entra num modo de não quero me comunicar, não quero conversar, não quero cooperar para resolver o conflito, resolver a situação, para convergir para algum consenso, a pessoa entra nesse muro de pedra, né? É uma parede que é criada, né? Mais ou menos isso. E eu acho que essa parede, às vezes a gente acha que está criando para não se expor e a gente está impedindo que a relação aconteça, né? Então, tem muito uma coisa assim, mas também não vou me humilhar. Só que nem tudo é humilhação. Eu acho que a gente evitar todo tipo de conversa também é um super auto-boicote. A gente não virar para o outro e falar, olha, eu fiquei chateada, olha, eu esperava que tivesse sido assim, assim, assim. Olha, para mim é importante isso, isso e isso. Não ter medo de se colocar. Porque eu acho que a gente, de novo, né, espera, volta para a coisa do controle, espera que a pessoa entenda a gente, haja como a gente, do jeito que a gente esperava. E se não é assim, a gente despreza, a gente coloca a parede, a gente dá um match, ou a gente se sente miserável, ao invés de acertar as pontas. Você acha que a gente está desistindo rápido demais? E isso é um auto-boicote? Acho que sim, muitas vezes sim. E é uma coisa, você falou um ponto que é tão importante, muitas pessoas ainda têm uma visão de que conflito, melhor evitar. Melhor evitar, né? Então, vamos jogar embaixo do tapete. Não, eu não quero. Conflito é coisa complicada, melhor a gente evitar qualquer tipo de discussão. E não resolvem. E não percebem que, fazendo isso, elas estão degradando essa relação, porque pessoas não estão felizes nessa relação. Existe ali algo que precisava
ser trabalhado pelos dois e que não será trabalhado. Então, realmente é muito sério. Isso é outro tipo de boicote, não resolver conflitos. Então, acho que você trouxe um ponto muito importante. E eu queria trazer de volta um ponto que você trouxe agora há pouco, da ansiedade na relação. Porque esse é um ponto muito importante, né? Até na codependência, a gente sabe que a maior parte dos codependentes tiveram um estilo de apego ansioso. E estilo de apego é aquilo que, assim, é como a criança se apegou aos pais, especialmente a mãe, mas, né? E a criança, como ela se apegou? Como foi? Se foi um apego seguro ou foi um apego inseguro? E esse apego ansioso, se ela tem esse estilo, aí ela desenvolve a codependência, de um modo geral desenvolve, e o que é que vai acontecer numa relação? Tem uma ansiedade, uma pressa para tudo, ela tem uma necessidade de quero saber se vai dar certo logo essa relação, eu preciso saber se essa pessoa gosta mesmo de mim, já me ama no segundo encontro, percebe? Manda muita mensagem. Então, existe uma série de comportamentos ansiosos que podem ser assim terríveis para a relação e podem realmente, a gente diz assim, que forçar a barra do outro, né? A tendência da pessoa ansiosa é que ela está sempre forçando um pouco a barra do outro. Às vezes a relação não chegou num certo ponto e a pessoa já quer ou acha que já teria que ter chegado. Eu acho que assim, uma frase que a gente fala muito e a gente tem que tomar cuidado é: não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo com essa pessoa. E a gente não está dando tempo da relação acontecer, né? Eu vejo assim, como essa ansiedade para a gente ter definições rápido demais, pode ser um boicote gigante. Outro dia, eu até fiz um vídeo aqui no canal, porque me chamaram para dar uma entrevista sobre um termo que virou tendência aí nos Estados Unidos, que é o hardballing, que é você jogar duro e já perguntar no primeiro papo do app ou no primeiro encontro, mas e aí, você quer namorar ou você quer algo casual? E tem gente que defende que isso é um super empoderamento. E eu acho que isso é um super auto-boicote e sinal de ansiedade, né? Assim, a pessoa não respondeu, então, tá vendo? Ela não tá interessada. Daí você fica irritada, você já acha que a pessoa é babaca, você já fala mal dela para 20 amigas e depois de um dia ela te responde e te chama para jantar. E você passa um dia inteiro com gastrite fazendo boneco de voodoo. E eu acho que assim, é difícil porque às vezes você ficou tão implicada nessa raiva da pessoa não ter te respondido que você até vai jantar com ela, mas você vai enraivecida. E aí a relação não vai para frente e você fala, tá vendo? É porque a pessoa não queria nada com nada. Será que era a pessoa ou será que a cada reencontro eu fui mais pesada porque eu estava tão ansiosa por uma definição, pela resposta que eu queria, porque a pessoa estava online, que eu não dei tempo de arriscar as coisas, né? E a ansiedade não deixa a pessoa viver o momento, porque a ansiedade está sempre lá na frente. E a pessoa não está aqui agora, curtindo, realmente saboreando a vida nesse momento. Então, é óbvio que isso faz com que a pessoa esteja sempre pensando. Então, se ela está agora começando, ela já fica imaginando ela no altar com a pessoa, né? Sim. Então, ela está lá na frente, ela não está no agora. E como é que a gente pode, né? A gente falou um pouco aqui sobre a criança ferida, e você tem esse trabalho lindo. Como é que a gente pode cuidar dela e trabalhar ela para parar de se boicotar? Porque eu vejo que tem um lugar também do auto-boicote que tem muito a ver com essa percepção de não merecimento, né? Que, no fundo, talvez a grande raiz seja o meu medo nas relações e a minha sensação de que eu não mereço ser feliz no amor, que eu não sou digna de um amor saudável. E aí eu vejo que tem essa angústia, assim, muitos dos meus alunos conseguem entender que eles estão se boicotando, mas não conseguem parar de fazer, sabe? Sim, como a claro. gente pode ir para a ação? E a questão é que aí eu acho que meu curso vai entrar como uma grande solução, né? Porque, veja, se essa criança está muito atuante na relação, se ela está ansiosa, ela vai atuar com ansiedade, percebe? Se ela tem essa visão dela mesma de não merecimento, e a gente sabe que essa visão geralmente veio lá de trás. A pessoa não adquiriu essa visão adulta, ela adquiriu isso muito cedo.
imagina, essa relação começa desde que a criança nasce. A questão do apego ansioso é dos 20 primeiros meses de vida, quando é ainda pré-verbal, percebe? Então, se a criança tem essa ansiedade e tem todo esse jeito de boicotar, precisa curar essa criança interior. E aí, assim, na realidade, até já comentei aqui no canal um outro dia, que como é o trabalho? O trabalho, basicamente, é de desenvolver esse adulto saudável, e esse adulto saudável, você começa a perceber que você é o adulto saudável e não a criança. Então, e você começa a perceber que essa criança ela tem uma vida própria, um comportamento próprio, e você vai curando. É o adulto que tem, e você mesmo é que vai curar. E quando você começa a se desidentificar dessa criança e percebe que você é o adulto que está aí, que é poderoso, que tem esse brilho, que tem toda essa inteligência, e você começa a perceber, não, peraí, eu posso fazer diferente, eu não preciso ser ansiosa, eu não sou ansiosa. É um programa dentro de mim. É um programa dentro de mim e eu posso lidar com esse programa, eu posso fazer diferente. Por isso que eu digo que às vezes precisa de uma terapia, mas nem sempre. De repente, se a pessoa desenvolve esse senso de estar no aqui e agora, refletindo, usando esse racional, ela já está desenvolvendo bastante o adulto. E acho que uma outra coisa que me veio à cabeça te ouvindo falar é que esse adulto se entenda como uma pessoa possível, né? Eu até mudei a assinatura do canal para uma jornada rumo a amores possíveis. E eu vejo que talvez um grande auto-boicote seja o ideal de eu que a gente tem da gente. Então, assim, eu acho que eu vou ser uma pessoa digna de ser amada quando eu resolver todos os meus problemas, quando eu me curar de tudo. Eu tive um aluno na Confraria do Amor do ano passado que ele falou: eu já identifiquei que eu tenho relações de codependência, que eu sou muito carente, então eu só vou voltar a sair com as pessoas na hora que eu curar totalmente isso. Você fala, cara, então você não vai sair nunca. Então, o quanto também ter esse ideal de cura absoluta também não é um auto-boicote, né? Acho que é maravilhoso a gente estar no processo, mas entender que nesse processo a gente vai errar, que a gente vai ter falhas, que vão ter caos nossos, vão ter coisas que a gente vai ter que pedir desculpas, e tudo bem, né? Porque senão, às vezes, eu acho que a gente assume uma postura proativa e produtiva de autodesenvolvimento que pode ser uma grande autossabotagem, que é, então, eu só vou estar pronto para amar quando eu passar por todos esses níveis. Você concorda? Sim. E, por outro lado, eu vejo que é uma boa decisão, é melhor fazer uma coisa, pensar assim, do que vou para o próximo sem fazer nenhuma reflexão, né? Mas, claro, não precisa ir para o outro oposto, né? Não precisa ir para o extremo de só vou começar a me relacionar quando tiver tudo arrumado, né? Porque isso demonstra um grande medo de sofrimento novamente. E, como você falou, sofrimento faz parte da vida, né? Então, a grande questão é você, sim, fazer algum trabalho com essa criança interior, de autorresponsabilização, de autoconhecimento e de mudança, e se permitir experimentar, porque você vai treinando. Relações, a gente não aprende treinando e vivendo. Eu vejo, isso que você está falando me dá a impressão de pessoas que eu conheço, pacientes meus, que falam assim, não, eu não quero mais, eu quero que o próximo já seja o definitivo. Então, com essa ideia, eu preciso me curar, então aí o próximo vai ser definitivo. Gente, a gente vai treinar, vai continuar treinando relacionar. Porque mesmo que a gente resolva a ansiedade, a gente pode estar tão, vamos dizer assim, acostumado com maus hábitos, que a gente precisa treinar novos hábitos, treinar novas possibilidades para ver o que funciona para a gente. Então, essa ideia de não quero nunca mais sofrer, me parece, talvez seja algo que algumas pessoas têm, então só vou me relacionar quando tiver tudo curado. Não precisa ser assim, porque a gente pode se permitir fazer um trabalho mais gradual, né? Mais sereno, sem tanta ansiedade ou sem tanta exigência. Maravilhoso. Acho que me veio muito um convite de assim, vamos se permitir mudar de jogo e zerar o placar, né? Então, no começo da entrevista, você falou que um dos grandes boicotes é essa história da gente seguir fazendo as mesmas coisas, né? O mesmo padrão de pessoa, eu sou assim, cristalizado. Vamos treinar
outras conversas, jogar outros jogos, se permitir não ser bom neles, porque a gente, né, às vezes a gente fica com medo de, mas eu não sei fazer, não sei conversar dessas coisas, não sei paquerar desse jeito. Vamos tentar. E vamos zerar os placares, porque isso que você falar, eu espero que esse seja o definitivo, acho que é um boicote gigante, porque daí você já usa todas as histórias que deram errado na sua vida amorosa como demérito seu, então parece que você já entra em dívida. É tipo uma pessoa que entra no banco para abrir uma conta e fala assim, olha, mas eu já tenho 200 mil reais em dívida, porque foram tantos pés na bunda, foram 8 anos de solteirice. E aí você quer que essa pessoa compense o outro cara que você saiu 3 anos e não deu em nada. Então é bom que ele resolva logo. Que a gente possa ficar em cada relação um pouco numa lógica do AA, né? Do um dia de cada vez. Porque se a gente já quiser ou compensar o prejuízo passado ou garantir o lucro futuro, a gente vai perder tempo. Doutora Elizabeth, muito obrigada por estar aqui de novo comigo no canal. É sempre um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Foi uma super oportunidade. Esse assunto pulsa de tão bom e interessante que é. Espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho as pessoas a refletirem a respeito disso, porque seria muito bom que as pessoas pensassem seriamente na autossabotagem. Então, agradeço novamente o convite e agradeço a você que está nos escutando e vendo.